Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Conosco Soto nosso apreciado Santiago. amigo e irmão, doutor William Soto Santiago. Muy buenos días, Muito bom amados dia, amigos, amados amigos, ministros y hermanos presentes ministros e irmãos presentes en e diferentes aqueles países, ministros, que estão nos diferentes países, hermanos en ministros sus congregaciones, e irmãos nas suas também congregações. E também misionero Miguel Bermúdez Marín missionário Miguel Bermudes Marim, lá en Monterrey, em Monte Rei, en la congregación na del congregação reverendo Epifanio López. do reverendo Epifânio Reciban Lopes. todos Recebam todos mis saludos y que Dios les minhas bendiga saudações y les guarde e que Deus y les use os abençoe grandemente e en os su guarde e os use que nos grandemente abra na las sua obra escrituras e e nos abra as entendimento escrituras e o entendimento para del compreender Señor no Jesucristo. nome Amén. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para estos momentos Para estes estaremos viendo momentos, tres videos veremos 3 vídeos actividades de las actividades actividades de la Embajada Mundial de Activistas das atividades da Embaixada dos desarrolladas Ativistas de pela parte Paz, de como parte de los desenvolvidas proyectos como parte La dos Sangre está la Vida, projetos donando No la Sangue savia está de a la vida, Vida, y el doando a programa seiva da Hijos vida de la Madre e Tierra. o programa Filhos da Mãe Por lo tanto, Terra. adelante, Portanto, em Com frente, la transmisión. Pueden tomar asiento. Si a tienen la transmissão. bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Desde el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el 3 de marzo se convertiría en una fecha de celebración mundial. La vida silvestre tuvo lugar en la agenda internacional y desde entonces se ha convocado a organizaciones públicas y privadas para que ese día concienticen e incentiven a la comunidad en el cuidado y preservación de la fauna y la flora salvaje. This is a very, very valuable assistance that we so appreciate the children of Mother Earth helping us today. Haciendo eco de la temática propuesta por la ONU para el año 2017, titulada Escuchemos la voz de los jóvenes, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz convocó al movimiento juvenil Guardianes por la Paz de la Madre Tierra en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela, quienes respondiendo al llamado organizaron y ejecutaron ferias ambientales y actividades en plazas públicas, parques e instituciones educativas. De que debemos cuidar la vida silvestre de nuestro planeta y debemos ser conscientes de que la Madre Tierra es la que nos proporciona todo en nuestra vida y tenemos que cuidarla y respetarla. Tiene que ser en el nivel elemental, es donde todavía podemos cultivar esa sensibilidad general entre los niños, y que no simplemente es amor la mamá, papá, sino al medio ambiente, a los animales, al prójimo. El Día Mundial de la Vida Silvestre es un llamado de concientización para valorar las especies carismáticas que aún quedan en la Tierra, para reconocer su aporte en el desarrollo y futuro sustentable. El tráfico de especies, la caza furtiva, la pérdida o desplazamiento de los animales de su hábitat, el comercio ilegal y los efectos del cambio o desorden climático tienen en peligro y riesgo de extinción a muchas de ellas.
En la celebración, los jóvenes cumplieron un papel muy importante, utilizando la educación como herramienta para sensibilizar a otros sobre los beneficios de la conservación de la fauna y flora silvestre, haciendo un llamado angustioso para poner un alto a los delitos ambientales y enseñándoles a amar, a respetar y a reconocer que la Madre Tierra es un ser vivo con derechos. Expertos profesionales del campo científico, catedráticos, representantes de ONG y congresistas de Estados Unidos participaron del foro Lucha contra el Cambio Climático, Realidades y Acciones Sociales, organizado por la EMAP en las instalaciones de la Rice University en Houston, Texas, el pasado 7 de marzo de 2017. El evento, organizado con la colaboración de la Rice University y el Centro de Investigaciones Energéticas y Ambientales de Ciencias Humanas, analizó las realidades del cambio y desorden climático y algunas de las acciones sociales para frenar y mitigar sus consecuencias desde ópticas como la político-legal, la acción ciudadana y la educación. Si ya estamos viviendo tan terribles consecuencias, entonces nos preguntamos por qué insistimos en destruirnos a nosotros mismos. Una de las razones es que los seres humanos le han perdido el amor a la Madre Tierra, porque se rompió la relación y el contacto con la naturaleza. Los únicos que mantuvieron la relación, el contacto y el amor por la Madre Tierra son los pueblos indígenas. Es necesario que los seres humanos comprendan que su salud y bienestar físico y mental depende del equilibrio ecológico de la Madre Tierra. Según el informe publicado en el año 2014 por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, en los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0.85 grados centígrados y durante los últimos 30 años, cada década ha sido más cálida que cualquier otra registrada desde el año 1850. El cambio climático es el desafío de nuestra época. En este siglo estamos viviendo el impacto del cambio climático. Creo que la acción te envuelve en el Consejo Comunitario Local, te envuelve en el Tribunal de Comisionados del Condado, si vives aquí. Pero más aún te envuelve en su gobierno nacional, no importa en qué país vives. Las opiniones científicas, políticas y públicas sobre estos asuntos revelan que el desorden o cambio climático en este momento constituye una de las más grandes amenazas para el ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos alguna razón para tener esperanzas? Sí. ¿Ya vieron el trabajo de París? ¿Tenemos razón para tener esperanza aquí? Claro que sí. Porque hemos venido como individuos. Muchos no nos conocíamos. Y ahora vamos a establecer redes y vamos a compartir conocimientos y recursos. El agua es muy importante, no es solamente el agua, pero la calidad del agua es más importante para todos los organismos vivos. Necesitamos agua para nuestra existencia, así que el cambio climático está influenciando mucho en la calidad del agua, la disponibilidad del agua y la calidad del agua y cómo va a impactar la vida de los organismos vivos. Este foro, organizado en el marco del programa internacional Hijos de la Madre Tierra, tuvo un enfoque orientado a relacionar el cambio climático y su influencia en la salud emocional y física de los seres humanos. Algunos datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que el desorden climático afecta directamente la salud, y eso significa que las necesidades del planeta y la de los seres humanos se han unificado.
Aplaudo sus intentos y esfuerzos para señalar que los humanos tienen que vivir en armonía con la Tierra. No creo que estén en desacuerdo con la comunidad científica en ese punto. Y entonces hay mucha armonía aquí entre los pueblos indígenas y lo que cree la comunidad científica. Todos somos indígenas hasta un punto en este planeta. Pudo haber sido por fuerza, por estrategia o por cualquier manera que hemos perdido esa conexión con nuestras raíces indígenas, nuestra conexión a la Madre Tierra, nuestro respeto humano real por este lugar que llamamos hogar y que vivimos sobre ella, pero podemos tenerlo de vuelta. Aunque tome tiempo, estamos compartiendo ese conocimiento a través de la educación y aplicando ese conocimiento a través de la sostenibilidad. Y realmente creo que podemos contribuir a un cambio ambiental positivo y producir resultados efectivos. La paz del ser humano está ligada a la paz de la Madre Tierra. Educar y reconectarse con ella le devolverá su equilibrio ecológico y a los seres humanos la salud y el bienestar. Objetivo de lograr, ampliar y fortalecer una cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura, el programa internacional En la sangre está la vida ha diseñado 3 componentes estratégicos, dentro de los cuales se encuentran los maratones internacionales de donación voluntaria de sangre. Desde la primera maratón realizada en el año 2013, el programa ha ido presentando mayor alcance internacional. Para noviembre de 2016, la 8ª maratón logró repercusión simultánea en más de 20 países y el resultado de los análisis demuestra que la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual ha aumentado entre la ciudadanía, comprendiendo que el acto de donación es un reflejo de amor por la vida. Durante los meses de junio y noviembre de cada año, miles de activistas se movilizan consciente y desinteresadamente para transmitir a otros la visión de amor, bondad y solidaridad contenida en este programa de intervención social que propone un aporte sociocultural y altruista con el apoyo de instituciones públicas y privadas y la implementación del programa educativo comunicacional PEC Vida para el fortalecimiento de la cultura de donación. Los resultados del programa son medibles necesariamente en cifras, indicando que en el primer maratón las unidades efectivas recaudadas fueron 14.344, mientras que para el octavo sumaron 134.071, es decir, un incremento del 834,68%. El número de personas capacitadas y conscientes del trabajo de la donación durante los 4 años de labores se estima en un total de 1.104.779, como resultado de 7.121 socializaciones hechas en los países participantes. Nos ha ayudado a salvar vidas. Ha sobrepasado las expectativas. Thank you in advance for your donation. Sin aliados como ustedes, el trabajo se hace bastante más difícil. Si consideramos que con cada donación se salvan 3 personas, significa que se ha ayudado a por lo menos 402.213, devolviendo la tranquilidad a sus familiares.
Colombia, España, Venezuela, México y Ecuador han visto reflejado su esfuerzo en un incremento de los donantes habituales. Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos lideran las jornadas de concientización. Por su parte, Bolivia, Chile, Guatemala y Panamá incrementan en cada maratón el número de jornadas para la colecta de nuevos donantes, y el resto de Centroamérica con el Caribe alcanzan cada vez más ciudades y comunidades en la concientización. De esta manera, En la sangre está la vida continúa atendiendo al llamado de la OMS para alcanzar la meta promedio de por lo menos 10 donantes por cada 1000 habitantes, es decir, el 1% de donantes voluntarios en cada país. É bueno que hayan estas iniciativas. Me sinto feliz em poder ajudar as pessoas. Ayúdanos a ayudar. Sé un donante voluntario y salva vidas. São Mateus, capítulo 28, capítulo 28, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, que nos habla de la resurrección que nos fala da de ressurreição Jesucristo. de Jesus Cristo. Esto sucedió domingo en la Isto mañana. aconteceu domingo pela manhã. Pasado el día de reposo, Depois do al sábado, amanecer del primer día de la ao semana, raiar do primeiro dia da vinieron María semana, Magdalena Maria Madalena y la otra María e a outra a ver Maria el sepulcro. foram ver o sepulcro. Y hubo un gran terremoto, Houve um grande porque un ángel terremoto, del Señor pois um anjo do Senhor descendiendo del cielo desceu do céu, y llegando chegou, removió la piedra removeu y a se sentó pedra sobre ella. e assentou-se sobre ela. Su aspecto O seu era aspecto como un relámpago era como um y su relâmpago, vestido blanco, e a sua veste la nieve. branca como a neve. y de miedo de él los guardas Os guardas tremeram de medo Temblaram dele y se quedaron como dormidos, e como muertos. ficaram como mortos. Y se quedaron como muertos. E ficaram como Mas mortos. el ángel respondiendo, Mas o anjo, Digo às dirigindo-se mulheres, às mulheres, disse: no temáis vosotras, Não tenhais medo, porque yo sé pois que eu sei buscáis a Jesús, que buscais a el que Jesus, fue crucificado. que foi crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ele não Como está dijo, aqui, já ressuscitou, Veni, como havia dito. vete al Vinde lugar ver o lugar donde fue puesto el Señor. onde ele jazia. Id pronto y decid a sus discípulos, Agora ide imediatamente e ressuscitado dizei aos dos discípulos mortos, que ele ressuscitou y aquí dentre va os delante de mortos vosotros e a vai Galilea. adiante de vós para a Galiléia. Allí le veréis. Ali o vereis. He aquí. Ora, eu Os vou-lo dicho. tenho dito. Entonces ellas, Saindo elas, saliendo del sepulcro apressadamente con do temor y gran sepulcro, gozo, com temor e fueron grande corriendo alegria, a dar correram las nuevas a sus anunciá-lo aos seus discípulos. Y mientras
iban a dar las De nuevas repente, a los discípulos, y aquí Jesús de salió al repente encuentro Jesus lhe sai ao diciendo, encontro dizendo, y aquí Jesús les salió al encuentro de diciendo, repente Jesus salve, lhe sai ao encontro dizendo, ellas eu vos saúdo. acercándose, E elas, abraçaram os chegando pés a abraçar os e lhe seus adoraram. pés e o adoraram. entonces Jesús les dijo, Então Jesus lhes disse, no temais, não temais, y dad las ide nuevas dizer a a meus mis irmãos hermanos para que vayan a Galilea que se dirijam para a e allí Galileia e lá me verán. me verão. Que Dios bendiga nuestras almas con su Que palabra, Deus abençoe nossas nos almas com permita sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. Para hoy Para hoje, temos el tema da escuela bíblica de hoy, domingo en la mañana, o tema da escola bíblica de hoje, domingo pela la manhã, resurrección de Jesucristo, a ressurreição de Jesus conforme Cristo, conforme a Escritura. la resurrección de Jesucristo, Ressurreição de Jesus Cristo, conforme conforme a la Escritura. a Escritura. Ese es el tema de escuela bíblica para hoy, Esse é o tema da escola bíblica para hoje, domingo domingo, 16 de abril 16 de de abril 2017. de Pueden tomar 2017. asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Jesucristo, con su muerte, Jesus Cristo, com sua morte e na en sua su morte, cuerpo llevó em seu corpo, los pecados. levou del os ser pecados do ser humano. Aquel era el día Aquele era o de dia juicio de divino juízo sobre divino la raza humana. sobre a raça Si no humana. moría Se él, tenía que ele morir toda não la morresse, raza toda a humana raça humana teria que morrer causa por del causa pecado. do pecado. Allí él salvó Ali ele salvou al mundo o de la mundo muerte da morte que le tenía que venir a la humanidad. que teria que Ele vir à tomou humanidade. nossos pecados Ele tomou nossos y se hizo pecados mortal e se muriendo fez mortal, morrendo como un pecador por los pecados, como no um de él, pecador sino pelos pecados, não da dele, humanidade. mas o da humanidade. Eso fue lo que salvó Isso foi o que a la humanidad salvou a humanidade de la muerte da morte. el día del Viernes Santo, No dia da Sexta-feira Santa, en donde onde el diablo o diabo colocó el aguijón de la muerte en Cristo, colocou o aguilhão da diabo morte perdió em Cristo el e aguijón o de diabo la muerte, perdeu y ahora el ser o humano aguilhão puede da morte e agora o obtener ser vida humano eterna por medio de pode Cristo, obter nuestro vida eterna através de Cristo, Salvador. nosso Salvador. Pode entrar en el nuevo pacto entrar no novo pacto divino para viver eternamente, naciendo de nuevo nascendo de reino de novo Cristo, el no reino de reino de Dios, Cristo, no reino de Deus, com vida vida eterna. primero en la parte espiritual, Primeiro do na novo parte nascimento, espiritual do novo luego nascimento vendrá la e parte depois virá física, que es a parte física, la que é resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos la mortos em transformação Cristo e a de los transformação creyentes en Cristo que están dos vivos, crentes nacidos em de Cristo nuevo, que estão corpo vivos, místico nascidos de de novo no Cristo, corpo místico de nuestro Cristo, nosso Salvador. el día de la resurrección, O dia da domingo ressurreição, en la mañana, domingo pela se manhã, levantó victorioso Jesucristo, se levantou vitorioso Jesus Cristo, porque el espíritu que estaba en él o Espírito que estava nele levantou resucitó el cuerpo o físico corpo, ressuscitou o corpo e com físico
E com ele resucitaron también ressuscitaram muchos de los também santos del Antiguo muitos dos Testamento, santos do Antigo como dice la Testamento, Escritura, como diz a aparecieron a Escritura, muchos en la ciudad e apareceram a muitos na Jerusalém. cidade de Jerusalém. Jesucristo resucitó victorioso Jesus Cristo ressuscitou para vitorioso beneficio de todos los para creyentes, benefício de todos os crentes nele. para todos los escritos en el libro de la vida del Cordero, Para todos os escritos no livro da vida do Cordeiro para todos e los para todos elegidos de Dios, os eleitos de ya Deus, sean judíos o quer gentiles. sejam judeus ou gentios. La resurrección de Jesucristo, A domingo ressurreição por la de mañana, Jesus Cristo no domingo pela manhã, muy temprano, muito cedo, se levantó de entre los muertos. se levantou dentre os Vitorioso. mortos, vitorioso. Vemos también que ángeles de Dios, Vemos também que Estavam anjos de ali. Deus estavam ali, como también cuando nació, como também quando el ángel nasceu, Gabriel, o le anjo apareció a la Gabriel Virgen María. apareceu E à falou Virgem Maria e De falou quién de era el quem hijo que ella iba a tener. era o filho que ela Y iria de quién ter era, de Dios, por medio e del de quem Espíritu era, Santo. de Deus através do Espírito Y Santo. también E também encontramos encontramos que hay otras escrituras que hablan, há outras escrituras que falam era, es, quem será era, Jesucristo, é e será Jesus el Cristo, verbo hecho carne, o Verbo lo encarnado, cual que nos habla nos de fala Dios de Deus en el Espíritu Santo, en ese em velo de Espírito carne, Santo nesse véu de chamado carne, Yeshua chamado Yeshua o Jesús, ou Jesus, en el cual moró Dios en toda su no plenitud. qual Deus morou em toda a sua plenitude. Y mora Dios E en Deus toda su mora plenitud em toda a sua en plenitude el cuerpo de Jesucristo no glorificado, corpo de Jesus Cristo cual glorificado, está sentado que está en el trono sentado de Dios. no trono de Todo Deus. poder le fue dado al E cielo y todo en la poder tierra. foi dado no céu e na Por terra. lo tanto, Portanto, Dios, Deus, por medio de su Espíritu, através de seu Espírito, operando en Jesucristo glorificado, operando em Jesus Cristo glorificado, governa toda la creación toda a desde su trono criação celestial. desde o seu trono Tan celestial. Sencillo Tão como simples assim. es Emmanuel, Dios con nosotros, É Emanuel, Deus conosco, vestido de un cuerpo de carne, el que nos visitó vestido de um alrededor corpo de de unos 1000 carne, años atrás. quem nos visitou ao redor de El velo 2000 anos carne es atrás. el cuerpo físico de Dios, O véu de qual carne é o já corpo está físico de Deus que já está glorificado, sentado a la diestra de Dios, sentado à destra de Deus e como intercedendo sumo sacerdote como por cada sumo persona que lo sacerdote recibe como por único y cada suficiente pessoa que o recebe como único e Salvador. suficiente Salvador. Él es Ele é el dueño, o dono, el heredero de toda la creación, o herdeiro de toda que a por medio criação, de él, porque através dele, estando en cuerpo angelical, estando em corpo angelical, Deus criou todas as cuerpo angelical coisas. de Dios, O corpo angelical de Deus, teofánico, ou teofânico, es Jesucristo Jesus en su Cristo cuerpo espiritual, em seu corpo chamado espiritual, el Espíritu chamado Santo. o Espírito Santo. Por lo tanto, Portanto, tenemos un sumo sacerdote en el cielo que temos um sumo sacerdote no céu resucitó y que que se ofreció a sí ressuscitou mismo por e cada que uno, ofereceu a si mesmo de por cada de el nós. cual dijo Que que se sentaría a la diestra de Dios. Disse que se E sentaria à destra de assim Deus e hizo él cuando assim ele subió fez quando subiu al cielo. ao céu. Vean en San Mateo, Vejam em São Mateus, capítulo 26, capítulo 26, verso 63 al 64 dice:
Jesús le dijo, mas Jesús callaba. Versículo 63 ao 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E em Apocalipse capítulo 3, verso 20 ao 21, versículo 20 ao 21, confirma que ele está sentado no trono de Deus, diz. Capítulo 3, verso 20 ao 21 de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20 ao 21 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, da mesma forma que ele subiu ao céu vitorioso, no dia da ressurreição e sentou-se à destra de Deus, e foi dado todo o poder no céu e na terra, e é o Rei dos céus e da terra, e é o Rei consequentemente vindouro, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, e agora promete, diz, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se sentou no trono celestial com o Pai. E agora diz, aquele que vencer, dar-lhe-á que se sente com ele no seu trono, assim como aconteceu com ele no céu, no trono celestial. O trono celestial é o trono de Deus. O trono terreno é o trono de Davi, ao qual Cristo é o herdeiro. E dará ao vencedor que se sente com ele no seu trono da mesma forma que Deus fez com ele no reino celestial. Tão simples assim. Em outras atividades e conferências veremos com mais detalhe esse tema, mas desse tema falamos em outras ocasiões. Mas daremos uma revisada em outra ocasião sobre este tema. De Apocalipse capítulo 3, versículo 21 do trono terreno, ao qual Cristo é o herdeiro. E agora, para Cristo, para Deus e para todos os crentes em Cristo, a grande vitória da ressurreição de Cristo nos trouxe as grandes bênçãos de Deus e uma fé e esperança de vida eterna no reino de Deus. Consequentemente, há esperança para o ser humano que crê em Cristo. Há esperança para a pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, foi batizado em seu nome, arrependido de seus pecados, e Cristo o batizou com o Espírito Santo e fogo e produziu na pessoa o novo nascimento. Nasceu de novo, mas não nasceu de novo terrenalmente, mas nasceu de novo no campo espiritual. Nasceu de novo no reino de Deus, reino de Cristo, que está na esfera espiritual. E quando, em sua segunda vinda, ele ressuscitou os mortos, crentes nele que veio com ele,
transformará aqueles que estiverem vivos e todos então teremos corpos glorificados igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Corpo jovem para toda a eternidade, um corpo com vida eterna. O corpo físico que temos é com vida temporária, porque é na permissiva vontade de Deus. Mas o novo corpo glorificado que Ele nos dará, é um corpo com vida eterna, juventude eterna e tudo o eterno, poder eterno e posição eterna no reino de Deus. Portanto, somos bem-aventurados em ter tido os nossos nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário e, em seguida, ao terceiro dia, ressuscitou vitorioso para a glória de Deus. Somos seus beneficiários de toda a obra de redenção que Cristo fez para o ser humano. A ressurreição de Cristo, vitorioso, é a maior bênção para cada um de nós, dada por Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, conforme as Escrituras, nos traz fé, nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz todas as bênçãos do céu. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante diz: agora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por quanto a morte entrou por homem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então o fim. Então virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E, em seguida, nos fala no mesmo capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vimos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo fica acumulado no reino de Deus. O próprio Cristo disse: fazei tesouros onde? No céu. O tesouro dos crentes é feito no céu, aqui na terra. Até o dinheiro desvaloriza, perde o seu valor. Até as propriedades perdem o seu valor. Mas no céu o que acontece é que se multiplica tudo o que a pessoa faz na obra do Senhor. Tudo para herdá-lo e desfrutá-lo no reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está dentro do novo pacto. Disse a Jesus: capítulo 12, verso... Disse Jesus no capítulo 12, versículo 21 em diante, falando do monte Sinai, diz: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que elbaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque não podiam suportar o que... Não tende chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estão sob o novo pacto, com o sangue, não de animaizinhos, mas o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a ressurreição de Cristo nos traz todas essas bênçãos que Ele ganhou com sua morte na cruz do Calvário, e com a sua subida ao céu,
glorificado quando recebeu todo o poder no céu e na terra e está sentado à destra de Deus no trono celestial de Deus. E em breve teremos também o trono terreno de Deus, que é o trono de Davi ocupado, onde ele estará governando, assim como está governando desde o céu. E fará como foi feito com ele no céu. Assentar-se no trono celestial fará também com o vencedor, que diz, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. A crucificação, já falamos na sexta-feira passada, na introdução, a escola bíblica de hoje. E hoje, nosso tema foi a ressurreição de Jesus Cristo conforme a Escritura. Depois de alguns minutos passaremos à Santa Ceia, que é importante porque é um memorial que nos recorda o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que nos ensina que quem não a toma não tem parte com Cristo, porque é o sangue do novo pacto que comemora com o vinho, que é o corpo de Cristo que se comemora com o pão. E a limpeza com o sangue de Cristo que se comemora com o lava-pés. Por isso é tão importante até o grau que Pedro dizia, jamais me lavarás os pés. E Cristo disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, que esse memorial permanece no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, até que sejamos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, pode fazer e oraremos por você, quer esteja aqui presente ou em outro país. O mais importante para cada pessoa é a vida. E sobretudo a vida eterna. Sem vida eterna não há esperança para o ser humano. Sem Cristo não há esperança e fé para esperar viver eternamente. Jesus Cristo é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, diz São João capítulo 14, versículo 6 em diante. Há um caminho de vida eterna e para a vida eterna, que é Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não busque a vida eterna em outra coisa, somente está em Jesus Cristo. Não é assunto de religiões, mas de uma pessoa que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, domingo, pela manhã, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua, o Messias. É tão simples obter a vida eterna, mas
Somente uma pessoa a tem. O Senhor Jesus Cristo para dá-la a todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Por isso ele diz em São Marcos 16, versículo 15 ao 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há nada mais do que duas coisas: vida eterna ou condenação. E a pessoa tem o livre-arbítrio pelo qual corresponde a cada pessoa, depois que ouve, que escuta o Evangelho, escolher entre crer em Cristo e recebê-lo como Salvador para ser salvo, ou rejeitá-lo para perdição, para não viver eternamente. Mas todos queremos viver eternamente e queremos que todas as pessoas vivam eternamente. Para isso se prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nossa salvação. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo aqui e nos outros países. Nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que aqui nos outros países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo, os recebas em Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo te rogo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. E agora repitam comigo essa oração aqueles que vieram aos pés de Cristo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda. Creio em Tua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Reconheço Teu sacrifício na cruz do Calvário como expiação pelos nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público de Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim um novo nascimento. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Porque criei em Cristo como meu Salvador. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado, mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É que no batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Estávamos nele como semente de Deus. Portanto, o batismo em água pode efetuá-lo já como era feito no meio do cristianismo no tempo dos apóstolos. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento.
deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez na continuação e em seguida também deixo os ministros em diferentes países na continuação para que indique como fazer aqueles que receberam a Cristo para serem batizados em água no nome do Senhor. Em seguida teremos a Santa Ceia em memória de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Nosso tema de escola bíblica de hoje foi a ressurreição de Jesus Cristo conforme a Escritura. Que Deus os abençoe e os guarde. Com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país o ministro correspondente. Hoje é dia de festa espiritual em comemoração à ressurreição de Cristo nosso Salvador. Portanto, teremos a Santa Ceia também. Cada um confessando a Deus qualquer falta, falha ou problema e bem com seus irmãos, com o seu próximo e todos. E se tiver que falar com seu irmão, fale também para que a Santa Ceia seja de bênção para você, para que não coma juízo, para que não beba e coma juízo, mas bênção de Deus. Deus os abençoe e os guarde e continuaremos nos vendo na próxima atividade da Santa Ceia. Gracias, nuestro Padre Celestial. Graças ao